Abra comigo em 2 de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. 2 de Pedro, capítulo 2. Vocês sabem que o apóstolo Pedro foi o cabeça da igreja primitiva. Foi através do ministério dele que Jesus levantou e através daquela pequena pedra Deus fez algo tremendo. Então, queridos, abra comigo 2 de Pedro, capítulo 3. Verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento, para que o nome de Jesus seja glorificado. Também Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, verso 52. Vamos lá. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria ou conhecimento, algumas traduções dizem conhecimento, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E crescia Jesus em conhecimento, tamanho, né? Ele tinha que crescer, e graça. E o apóstolo Pedro nos adverte a sermos como Jesus, crescendo diante de Deus e dos homens, em graça e conhecimento. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença. Pelo fluir do Teu Espírito e da Tua palavra, queremos aprender a crescer, aprender a viver na graça. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine nesta noite, que a revelação, o poder, a visão espiritual do Senhor para as nossas vidas seja estabelecida nesta noite e que, de fato, cresçamos em graça e conhecimento diante de Ti e dos homens, em nome de Jesus. Amém, queridos? A Bíblia fala muito sobre conhecimento e traz muitas advertências ao crente para que ele cresça no conhecimento de Deus. Oséias mesmo fala no capítulo 6, no verso 3, ele diz: cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque nós precisamos conhecer. Jesus também nos advertiu a conhecer ao Senhor. Então nós vamos entender a importância do conhecimento. Eu até coloquei alguns versículos no slide ali para você me acompanhar, porque hoje é culto de Santa Ceia e nós precisamos trabalhar um pouco mais rápido nisso. Então, eu quero te mostrar algumas coisas, alguns versículos sobre a importância de adquirir conhecimento, para que você possa andar diante de Deus em vitória e em honra. Em Provérbios 22, você pode abrir ou você pode nos acompanhar. Está escrito assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardardes no teu coração e o aplicardes todos aos teus lábios. É agradável e importante isso, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente os que te enviarem. Olha só, queridos, o conhecimento vai dar a você confiança no Senhor. Quanto mais confiança você adquirir no Senhor,
mais força para orar, para jejuar, para pedir, para clamar você vai ter. E mais confiança que ele vai te responder. O conhecimento dá ao homem a certeza para você ter argumento diante de qualquer coisa que alguém te disser. Amém? Se alguém vier te abordar com qualquer tipo de argumentação, se você tiver conhecimento, você pode trabalhar em cima do conhecimento. E o conhecimento, olha aí que está escrito em Provérbios 11, 9. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Aleluia. Quando você conhece a palavra de Deus, você é liberta por ela, por esse conhecimento. Ou liberto. Você sabe por quê? Porque o conhecimento te fortalece. É ou não é verdade? Pensa, você entra no seu trabalho, na sua profissão. Por que as pessoas se atualizam? Por que as pessoas vão para a pós-graduação, vão para os, acho que a palavra é essa, MBAs da vida, vão para mais e mais conhecimento. Porque quanto maior o seu conhecimento, mais habilitado você é naquilo. É ou não é verdade? E mais honrado. Não é verdade? E não tem coisa pior do que você pegar um crente que não sabe nada de nada. A pessoa pergunta para ele não sei não, vamos ver. Ou dá o que é pior, né? Dá a informação errada. Isso é terrível. Então vamos passar adiante. Eu quero te mostrar outros versículos. Haverá o Senhor estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Aleluia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o conhecimento vai gerar temor na sua vida. E o mal dessa geração de crentes é não temer a Deus. A geração hoje, queridos, é não temer o que Deus pode fazer. E você sabe por que nós não tememos? Quando você começa a ler a palavra, entendendo na palavra quem é Deus, você fala assim, não vai dar certo esse negócio não. Né? É a mesma coisa, alguém chega para você, reivindica uma oração pautada numa coisa que você sabe que Deus não vai responder. Sabe que Deus não vai responder. Fala assim, irmão, olha aí, porque nós vamos ainda ter um dinheiro para entrar aí, é um dinheiro do governo, é um dinheiro que aí você fala assim, mas é legal. Eu falei, não é bem legal não, mas eles têm demais a conta. E um pouco que sobrar para nós não tem importância não. Hã? Como é que você vai? Como é que você vai orar? Como é que você vai chegar diante de Deus e dizer, Senhor, atende essa oração, dá esse dinheiro para esse irmão. Você sabe que conhecendo Deus, Deus nunca vai ouvir essa oração, ainda vai ficar bravo com você. É ou não é verdade? Né? Então, Deus, além de dar o sabedoria e conhecimento, vem a salvação, que vai respaldar o temor do Senhor. Vamos ao próximo versículo. Tá, como é que a gente se aplica isso? Olha como é que Deus falou com Josué depois que Moisés morreu e ele tinha que assumir uma novidade de vida. Porque até então Josué era um guerreiro. Até então Josué era um servo. Até então Josué era um homem comum. Mas aí Deus fala com ele, Josué, Moisés é morto. E você vai entrar com o povo... Você vai entrar com o povo na terra prometida. Aí o que ele falou com Josué? Ele chamou Josué para uma conversa e disse, tão somente ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Sabe o que Deus disse a Josué? Falou, Josué, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser bem sucedido na sua vida? Você quer ter vitória na sua vida contra os seus inimigos? Medita
na lei que você já conhece. Que meu servo Moisés instruiu vocês. Você está aí, 40 anos nesse deserto. E Moisés instruiu você no conhecimento da palavra. Então, olha, medita e aplica. E ele diz mais: não cesse de falar desse livro da lei. Antes mesmo, cuidados em fazer tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem. Esse é o problema do crente da nossa geração. Ele acha que pode ser bem sucedido com Deus sem Bíblia. Isso, queridos, é impossível. Você pode ser bem sucedido na sua força, na sua condição, na sua capacitação, no seu treinamento. Mas para você envolver Deus, você tem que envolver o conhecimento de Deus na sua vida. Amém? Só que o conhecimento, ele é progressivo. Você tem que entrar nele com crescimento e prosseguir no conhecimento. É o que Oséias diz. Oséias fala no capítulo 6. Mas eu quero trazer esse versículo aqui para você. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Sabe por que o diabo cata você, às vezes destrói a sua vida? Porque você não tem o conhecimento necessário para argumentar contra o diabo. Você lembra quando o diabo chega para Jesus e fala assim para ele, transforma essas pedras em pães. E ele diz, nem só de pão viverá o homem. Sabe onde é que está escrito isso? Em Deuteronômio 8. Deus falando por meio de Moisés ao povo, um pouco antes de Moisés morrer. Ele disse ao povo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde será que Jesus aprendeu isso? Talvez com os pais, na sinagoga. Onde ele andava, estava o povo lá repetindo o tempo todo. Aí ele diz assim, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus se recusou, pautado na palavra. Depois ele diz, olha, lança-te daqui, né? Igual ele falou com ele, salta do templo, porque aos teus anjos dará ordem a teu realidade. Mas qual foi a reação de Jesus? A reação de Jesus foi, olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe por que ele falou isso? Porque ele conhecia o Senhor. Amém, queridos? Amém. Então não seja destruído. Não só na sua vida espiritual, mas na sua vida secular. A pessoa que na vida secular não adquire conhecimento, não prospera, não rompe, não cresce. Fica aquele Zé Mané a vida toda. Fica aquela coisa limitada a vida toda. Fica aquele trem parado a vida toda. Né? Ué, mas é só isso? Não, tá bom. Aí você apresenta, não, mas tem um aplicativo muito bom que você vai aperfeiçoar isso aí. Ele diz, não, eu não sou dessas modernidades de vocês, não. Não tem gente que passa a vida e para cá, filho, você não vai fazer uma faculdade, não. Né? Mas quando você adquire conhecimento, você adquire força. E ninguém te destrói, não. Se você é secretária, por exemplo, né? E sabe escrever bem, o chefe demite todo mundo, mas deixa você, porque você escreve bem. É ou não é? Conhecimento é super importante. E o profeta nos adverte dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva, como sujecerônia que rega a terra. O que o profeta está dizendo? Meu irmão, continua a crescer. E prossiga nisso, porque Jesus vai voltar. Se tiver conhecimento, você vai ficar. Porque a Bíblia diz, aqueles que estão na luz, esse dia não vos pegará de surpresa. Então,
para o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, o dia da manifestação do anticristo, não te pegar de surpresa, você precisa disso aí, ó, conhecimento. Amém? Amém? Colossenses 5, 23 diz assim, que o vosso espírito, alma e corpo sejam achados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você fala assim, eita, e agora? Meu espírito está pronto. Mas você sabe, né, pastor? O próprio Jesus falou, a carne é fraca. Então, meu irmão, você vai ter que subir com o seu espírito, com a sua carne, com o seu corpo, com a sua alma. Como é que você vai fazer? A carne continua fraca? Aí quando você chegar lá na frente de Jesus, Jesus já não te conhece, não. Eu falei, mas Jesus, eu fiz tudo que estava dentro do meu conhecimento. Eu falei, pois é. Amém? O verso 6 diz assim, pois misericórdia quer e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Encerra esse discurso dizendo isso. É melhor você ter conhecimento do que fazer obra. Sabia disso? Ficar correndo de um lado para o outro, fazendo sacrifício. Melhor você ter conhecimento, irmão. Diga, eu quero ser salvo. Quero ser liberto. Para isso você vai ter que conhecer. Amém? Amém. E então agora você entendeu a importância do conhecimento. Então vamos falar um pouco sobre graça, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre graça. Mas antes eu quero que você entenda o que Jesus falou sobre a questão do conhecimento. Porque às vezes você fala assim, isso está tudo lá no Velho Testamento, as coisas velhas de Jesus Cristo. Mas Jesus traz uma palavra para o Novo Testamento. E ele diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Orações são só respondidas se o conhecimento de Deus estiver na sua vida, porque Jesus só permanece se você estiver ligado à palavra. Amém? No capítulo 15, eu estou no capítulo 15 de João. Diz assim, no verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Como é que você vai guardar um mandamento que você não conhece? Tem como, irmão? Você guardar um mandamento que você não conhece? Uma coisa, por quê? Porque não conhece. Por isso que o profeta diz, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E aí o apóstolo Pedro diz assim, cresçamos. Você tem que crescer. Só que não é crescer por crescer. Jesus cresceu na graça e no conhecimento diante de Deus e dos homens. Sabe o que significa isso, querido? Que o nosso conhecimento tem que alcançar as pessoas. O nosso conhecimento tem que alcançar as pessoas que são homens, são os homens da terra. E alcançar o nosso Deus. Amém? Amém, Amém mesmo? Amém. Então vamos falar um pouquinho sobre graça. E a graça, ela é poderosa porque ela traz algo. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, antes da gente falar sobre graça. O conhecimento, em resumo, vai trazer sobre a sua vida confiança, liberdade, vitória, temor de Deus, sucesso e prosperidade. Amém? Isso é que o conhecimento vai trazer sobre a sua vida. E esse conhecimento vai fazer você crescer e prosperar. E a graça de Deus? No Velho Testamento nós achamos várias palavras para graça, muitas palavras para graça.
E eu quero mostrar para vocês, lá em Deuteronômio 30. Vai, passa aí. Abra comigo então. Abra Deuteronômio 33, 12. Deuteronômio. Não, não é esse texto. Não, queridos, não é aqui que eu quero ir. Não, por enquanto não. Hã? Vamos falar sobre graça. Não é Deuteronômio, desculpa, não é Moisés, é Davi. Volte comigo aqui nesse texto que está aí, ó. Davi fala. São textos muito conhecidos da igreja. Davi fala assim. Diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida. Só que essa palavra graça aí é shamon. Ele tentou entrar, estava fechada a porta. Shamon, que quer dizer mostrar favor, ser misericórdia. No Velho Testamento, a palavra graça, assim como nesse versículo do Salmo, está repetido isso aí. A palavra graça quer dizer mostrar favor, ter misericórdia. Em Jeremias 31:3 diz assim: com amor eterno eu te atraí, e com misericórdia eu te chamei. Essa palavra aí é a mesma palavra para graça no Velho Testamento. Então, queridos, no Velho Testamento a palavra graça está associada a favor, a misericórdia. E você vai entender por que eu estou te dizendo isso. A palavra shed, eu estou falando assim, não sei falar aramaico, né? Então a gente vai falando a palavra do jeito que a gente lê, né? Está associada à bondade de Deus, à benignidade de Deus, está associada à fidelidade de Deus. Então a palavra graça no Velho Testamento, ela tem várias, às vezes fala, fulano achou graça, quer dizer, caiu no favor da pessoa. No português é uma mesma palavra para muita coisa, mas no aramaico a gente vê variações. Mas no Novo Testamento a palavra é uma só. Uma palavra só. E aqui, ó, a gente viu que Jesus cresceu no conhecimento de Deus. Abra comigo em João capítulo 1. Tem também aí, João capítulo 1. Eu gosto de fazer você abrir a Bíblia para você acostumar com a palavra. João capítulo 1. João capítulo 1 diz assim: verso 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Essa palavra graça que está aí, no grego é charis, onde vem a nossa palavra carismático, amoroso, próximo. É aquela palavra que traz a misericórdia e a bondade de Deus para resgatar, para salvar, para libertar, para gerar temor, para gerar vida. Paulo falando sobre essa graça, ele diz assim, no capítulo 2 de Efésios, ele diz assim: mas ele nos salvou pelo lavar... Não. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e nos chamou
pela graça. Pela graça sois salvos. A palavra que está aí é essa mesma. Bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Então, na verdade, a palavra graça, associada a Davi, quando ele diz assim, quando Davi diz, a tua graça é melhor do que a vida, ele está dizendo a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia, Senhor, é melhor do que a vida. E essa mesma bondade, esse mesmo amor, essa mesma misericórdia, Ele exerceu através de Jesus Cristo por meio da graça, para que fôssemos salvos. Amém? Jesus primeiro estabeleceu perdão para as nossas vidas. Jesus estabeleceu perdão. Em Colossenses capítulo 1 diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho, onde temos a redenção e a remissão dos pecados. Sabe como é que Ele fez isso, queridos? Por meio da graça. Amém? Amém? E quando Jesus disse aos discípulos, vão, expulsem os demônios, curai os enfermos, graça recebestes, de graça dai. É a mesma palavra chariz. Como vou receber? Com bondade, com misericórdia, com amor, faça a mesma coisa pelo outro. Amém? Faça a mesma coisa pelo outro. Então, querida, a pergunta é, como eu posso crescer na graça? E aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa tremenda, para você entender bem isso. Vamos lá em João, aqui mesmo em João, no capítulo 8. No capítulo 8. Diz assim, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, assentado os ensinava. E disseram, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, a mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tomando, inclinando-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então ele disse, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Aqui nós vamos ver a aplicação das duas coisas. Eles chegam para Jesus e dizem assim, Jesus, essa mulher foi pega em adultério e Moisés manda que as tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. Eles trouxeram o conhecimento da lei, que mantinha a ordem, a decência e a moral, apesar de que lá, em Levítico 20, no verso 10, eles dizem assim, se forem pegos em adultério, serão mortos o adúltero e a adúltera. Tinha que trazer os dois, eles trouxeram só ela. Aí o que acontece? Eles trouxeram o conhecimento. E a Bíblia diz que era para testar Jesus. Por que era para testar Jesus? Para saber se ele ia desprezar o conhecimento da lei. Mas Jesus, em vez de considerar só
o conhecimento, porque ele não retrucou. Você viu que Jesus não deu resposta. Calado estava, ele ficou. Ele não foi contra a lei de Moisés, porque ele diz, eu não vim para isso. E nem poderia ser, porque o conhecimento mantinha Israel nos trilhos. E mantém a sua vida e mantém a minha vida nos trilhos. Aí, ele lança uma palavra depois de argumentado. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que é que Jesus trouxe para essa mulher? Quando ele apelou, Jesus apelou à consciência. Jesus apelou para o coração. Jesus apelou para a misericórdia. E ele disse, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles, com esse apelo, e ele chegou para a mulher e disse, cadê os que te condenam? Ela disse, eu também não tem mais. Ele falou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Sabe o que Jesus fez? Exerceu a graça sobre a vida desta mulher. Conhecimento, a condenação do conhecimento estava sobre ela. Mas acima disso estava a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a nós graça sobre graça. Aleluia. E assim, queridos, como Jesus nos perdoou, me perdoou e nos trouxe para um reino de luz, onde temos o perdão dos pecados, Jesus exerceu a graça sobre esta mulher, perdoando os pecados dela. Eu também não te condeno. Aleluia. Amém? Amém. Liberar sobre aquela mulher uma novidade de vida, uma segunda chance, uma nova oportunidade, é a manifestação da graça, querido. A mesma graça que nos alcançou, que nos deu perdão dos pecados, uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo tipo de vida. Isso é graça. Por isso, quando Jesus liberou os discípulos, diz assim, ó, de graça recebeste, de graça dai. Libera a graça sobre a vida das pessoas. Cresça nisso. Cresça em entender que a graça de Deus é misericordiosa, é perdoadora, é santificadora, é libertadora. Aleluia. De Zaqueu, ele foi criticado porque ele comia e bebia com pecadores. Mas, no entanto, quando ele entrou na casa daquele homem, ele vivia. E Jesus mesmo disse, hoje houve salvação nesta casa. Isso é graça. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido? Aquela mulher chegou até Jesus e falou assim, Senhor, minha filha está tremendamente endemoniada. E ele diz assim, olha, não me convém tirar pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Jesus não está menosprezando ela. É porque ele não veio para os gentios, ele veio para Israel. E ele diz, eu não vou tirar o pão dos filhos de Abraão para dar para os gentios. Ela, entendendo isso, ela diz, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus diz, vá, a tua fé salvou tua filha. Jesus exerceu a misericórdia, a bondade, o amor, a fidelidade, o resgate sobre a vida daquela mulher. Isso é graça. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Por isso o apóstolo nos adverte a orarmos e andarmos crescendo na graça e no conhecimento. Você não pode desprezar o conhecimento, mas sobre ele você traz a graça. Vá e não peques mais. Ele estava dizendo àquela mulher adúltera, cumpra a lei de Moisés, não adultere. Foi isso que ele disse. Amém? Esse, no caso, estava explícito o pecado, porque ela foi pegada em flagrante. Mas e no caso daquele homem, que eles desceram do telhado sobre Jesus, Jesus
perdoados. Pô, esse cara é doido, quem tem poder para isso a não ser Deus? E ele diz, para que o Filho do Homem, para que você entenda que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado, eu digo, levanta do teu leito. E ele levantou. Sabe por quê, querido? A graça, ela tem autoridade contra o poder do maligno, contra o erro, contra a maldade, contra a condenação, contra o juízo. Amém? A graça te dá a oportunidade de ser redentor, resgatador, perdoador e misericordioso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Hoje em dia, infelizmente, existem muitos crentes que crescem só na graça. Vem o endemoniado, ele cura, liberta o cativo, expulsa os demônios, liberta os viciados, tudo. Tem igreja que é assim, não é? Você entrou lá dentro demoniado, sai sem os demônios, entrou doente, sai curado. Mas o conhecimento, aí a pessoa é curada, cai no pecado, aí vem a reivindicação. Daqui a pouco ela tem que voltar para a igreja de novo, para você expulsar o demônio de novo. São pessoas que só crescem na graça. Tem muitos de nós que só crescemos no conhecimento. E achamos que conhecimento é tudo. Aí queremos, por exemplo, dentro de um aconselhamento, eu estou falando aconselhamento, não digo nem pastoral, no seu dia a dia com o seu colega. Aí ele chega e fala assim, cara, eu não aguento mais essa situação, estou passando por isso, por aquilo outro. Aí você fala assim, olha, Jesus vai mudar porque está escrito, isso assim, assim, assado. Aí você quer que a pessoa entenda o conhecimento antes da graça. Aí quer que a pessoa ceda ao conhecimento antes que a graça perdoadora, santificadora, renovadora chegue na vida dele. Mas sabe por quê? Porque você não cresceu na graça. E a graça, ela é poderosa. Porque foi através da graça que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou. Foi através da graça que, manifestada pelo amor e misericórdia de Deus para conosco. Então, queridos, crescer na graça é crescer no poder de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus. Salvadora, restauradora por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Ninguém pode crescer na graça sem o Espírito Santo. Amém? Entendido isso? Amém. Então Deus nos adverte a crescer no conhecimento, na graça. Porque dentro do conhecimento de Deus, passa com a maior tranquilidade do mundo. Não é verdade? Por exemplo, você tem um conhecimento do Salmo 91. Quando você tem um conhecimento do Salmo 91, às vezes a gente até ajuda outra pessoa. Fih, ora o Salmo 91 dentro de sua casa. Que Deus vai agir lá dentro. Amém, queridos? Então, amados, eu quero deixar essa palavra hoje, sabendo que a misericórdia e a bondade de Deus, que se manifestou através da graça, seja a marca da sua vida e da sua história. Amém? Para que você cresça nisso. Quando você entender a misericórdia, o amor, a bondade de Deus e a graça que está sobre a sua vida, você não vai viver triste, você não vai viver amargurado, você não vai viver doente, você não vai viver angustiado, você não vai se sentir frustrado. Você sabe por quê? Porque a graça, ela é restauradora. Aleluia. Aplicada ao conhecimento, você fica imbatível. E como diz o apóstolo que nós começamos, o nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar para que Deus estenda sobre você a sua mão salvadora. Meu irmão, minha irmã, abra a sua boca e peça: Senhor, eu quero crescer na graça e no conhecimento de Deus. Fala isso com Deus. Fala com Deus que a misericórdia de Deus tem que ser a marca na sua vida. Porque graça é manifestação de misericórdia.
Pai, estamos na Tua presença nessa noite, a Tua igreja ora, Deus, para que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, como cresceu o nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e dos homens. Para que os homens vejam que a graça fez em nós. Para que os homens vejam que o nosso conhecimento rebate as heresias. Porque a nossa arma, ó Deus, poderosa contra todo sofisma, contra todo o poder que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que a tua igreja cresça na graça e no conhecimento de Deus, para que assim, ó Deus, ela possa desfrutar do melhor da terra e do melhor de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos?